Olá, oitavo ano. A gente hoje vai fazer nessa aula de química, a gente vai fazer uma mesclada, como se fosse uma junção, tá? Entre as duas aulas anteriores, que é substância e mistura. E a gente também vai estar vendo conteúdo novo. Então, vamos lá. Quando nós falamos de substância, nós falamos que ela tem uma composição química definida e ela pode ser representada, ela pode ser expressa através de fórmula. Já a mistura, a gente falou que ela é variável, até porque ela é formada por duas substâncias ou mais, e como ela é variável, a gente não tem uma representação por fórmula, e isso não é possível, tá? E aí a gente viu que as substâncias e as misturas elas ganham classificações, né? As substâncias são classificadas em simples ou composta, onde as simples são aquelas que são compostas de um único elemento químico e as compostas elas são constituídas por dois elementos químicos ou mais, né? No caso das misturas, elas são classificadas em homogênea ou heterogênea, aonde as homogêneas, quando você olha, você vê um único aspecto, que a gente diz que é uma única fase, né? E no caso da heterogênea, ela apresenta dois aspectos, que são duas fases ou mais, né? No visual você consegue ver duas fases. Então, tudo isso daqui a gente já falou nas aulas anteriores e a gente agora vai falar de sistemas materiais, tá? O que são sistemas materiais? O sistema material ele é empregado para caracterizar qualquer porção limitada de matéria que se queira estudar, tá? Então, na verdade, você vai pegar uma amostra, daquilo que você quer analisar. E aí essa amostra vai ganhar o nome de sistema, tá? O sistema, ele pode ser classificado quanto ao aspecto, e aí ele pode ser homogêneo ou ele pode ser heterogêneo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho areia, né? E eu tenho água com sal. Eu consigo perceber nitidamente que eu tenho duas fases, né? Uma fase aqui e uma fase aqui. Então eu sei que é heterogêneo porque tem duas fases. Já que eu tenho água com álcool, eu não consigo ver quem é água, eu não consigo ver quem é o álcool. Quando eu olho, eu vejo uma coisa só. Eu tenho um único aspecto. Então eu tenho um sistema homogêneo, ok? E aí, os sistemas materiais, eles também podem ser classificados em função do número de diferentes aspectos, tá? São as fases. Ou através das substâncias que estão presentes. E aí aqui a gente vai pensar da seguinte forma, tá? Esse primeiro sistema aqui, tá? Esse sistema aqui, ele é formado através da reunião da água, da areia e do óleo, certo? Então aqui a gente tem areia, aqui a gente tem água e aqui a gente tem o óleo. Então eu posso dizer que esse sistema ele é heterogêneo, por quê? Porque eu tô vendo que aqui tem mais de uma fase, né? Aqui tem três fases, então eu digo que ele é heterogêneo, tá? Mas eu digo que ele apresenta três fases e ele também possui três componentes, né? Que é quem? A água está aqui, a areia está aqui e o óleo que está aqui, ok? Já nesse outro sistema vizinho aqui, eu tenho um copo de água com sal de cozinha, certo? Nesse caso aqui, eu posso dizer que esse meu sistema material, ele é homogêneo. Por quê? Porque quando eu olho para ele, eu estou vendo uma única fase, né? Ele tem um único aspecto. Então, ele é formado por uma fase, ele é homogêneo, então com certeza ele é formado por uma fase, só que ele é formado por duas substâncias diferentes, por dois componentes. Quem são esses componentes? A água e o sal de cozinha, ok? E aí o que acontece? Baseado nesses dois exemplos que eu falei para vocês, a gente vai conceituar então o que é fase e a gente vai conceituar o que é componente, tá? Fase é toda a porção fisicamente homogênea de um sistema material, tá? Então, olha só, por que ela, na realidade, está falando que ela é fisicamente homogênea? Porque aqui, por exemplo, ó, peraí, deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu tenho um sistema, né? Eu tenho um sistema heterogêneo e aqui eu tenho duas fases, ó. Eu tenho areia e eu tenho água com sal, tá vendo? Embora aqui eu tenha água com sal, quando eu olho é uma coisa só. Então a fase ela é visual e ela tem que ser homogênea. Por mais que aqui eu tenha mais de um componente, ele é
homogêneo, ok? Então, essa daí seria a nossa definição de fase. Toda porção fisicamente homogênea de um sistema material. Agora, o componente, ele é todo e qualquer tipo de substância pura que está contida em um sistema material. Então, aqui, por exemplo, quando eu olho, eu vejo uma única fase, certo? Mas eu sei que aqui eu tenho dois componentes. Eu tenho a água e eu tenho o sal de cozinha, ok? A gente então agora fecha essa parte de substância de mistura, porque na próxima aula a gente vai falar sobre as separações. Depois que já ocorreu uma mistura, como é que a gente faz para separar isso daí? Aí a gente vai falar na próxima aula, ok? Beijo, beijo, beijo e até mais!